E, sem mais delongas, eu quero então ministrar aquilo que o Senhor foi aqui ministrando ao meu coração. Eu quero compartilhar com vocês também. Então, se você puder, você vai abrir a palavra de Deus lá em Colossenses, carta de apóstolo Paulo aos Colossenses, e nós vamos aí ler a partir do versículo Colossenses, a partir do capítulo 4, e o versículo é o 7. Já é a finaleira da carta ali, né? As saudações finais de apóstolo Paulo. Eu creio que Deus tem muito a falar conosco, no momento também de igreja, que a Igreja Família tem vivido. Então acredito que Deus vai falar com a gente de forma intencional, amém? Então, livro de Colossenses, capítulo 4, carta, né, de apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 4, versículo 7. Se você encontrou aí, você pode dizer um amém? Amém. Então nós vamos ler, nós temos aqui também, está sendo aqui reproduzido no telão, e nós vamos ler juntos. Tíquico informará vocês de todas as coisas a meu respeito. Ele é um irmão amado, ministro fiel e cooperador no serviço do Senhor. Algumas traduções vai dizer que ele é um servo fiel. Eu envio a vocês precisamente com o propósito de que saibam que tudo o que se passa conosco, e para que eles lhe fortaleçam o coração. Ele irá com Onésimo, fiel e amado irmão, que é um de vocês. Eles irão contar tudo o que está acontecendo aqui. Aristarco, meu companheiro de prisão, envia saudações, bem como Marcos, primo de Barnabé. Vocês receberão instruções a respeito de Marcos, e se ele for visitá-los, recebam-no. Jesus, chamado Justo, também envia saudações. Esses são os únicos da circuncisão que são meus cooperadores em favor do reino de Deus. Eles têm sido uma fonte de ânimo para mim. Epáfras, que é um de vocês e servo de Cristo Jesus, envia saudações. Ele está sempre batalhando por vocês em oração, para que, como pessoas maduras e plenamente convictas, continuem firmes em toda a vontade de Deus. Dele dou testemunho de que se esforça muito por vocês e pelos que estão em Laodiceias e em Herápolis. Lucas, o médico amado, e Demas envia saudações. Saudem os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa e a igreja que se reúne em sua casa. Depois que essa carta for lida entre vocês, façam que também seja lida na igreja dos laodicenses, e que vocês igualmente leiam a palavra de Laodiceia. Digam a Arquipo, cuide em cumprir o ministério que você recebeu do Senhor. Eu, Paulo, escrevo esta saudação de próprio punho. Lembre-se das minhas algemas. A graça seja com vocês. Quero aqui introduzir, antes da gente orar e poder estar expondo a palavra, para que você entenda o que está acontecendo aqui, né? Também, até esqueci enquanto eu estava me apresentando, quero ressaltar que existe uma pessoa muito querida. A gente só chama ele pelo um apelido, que é Muralha, porque ele joga a bola com a gente, ele é goleiro. Então você pensa, né? Se o apelido dele é Muralha, ele está ali no som ali, ó. E eu queria dizer que eu fiquei muito feliz de encontrar você, sua esposa aqui também, já foi muito bom encontrar vocês aqui, viu? Deus abençoe. E como eu estava dizendo, hoje eu quero tratar com você algo que normalmente quando nós estamos lendo, é normal até que a gente pule. Porque o fim das cartas de apóstolo Paulo, elas são compostas de saudações. Ele está saudando pessoas ali. E normalmente nós começamos a ver nomes que até de certa forma não são tão conhecidos, nomes que não são tão falados, nomes que até se a gente ler aqui certinho são nomes lindos para você dar para os seus filhos, não é verdade? Nomes diferentes que a gente até estranha quando nós começamos a ler. Poxa, Aristarco, nossa, Tíquico, Ninfa, quem são esses? Mas aqui contém coisas preciosas e valiosas que Deus quer tratar o nosso coração como igreja. Por isso o tema da mensagem de hoje é viver igreja intensamente. E o que seria isso, viver igreja? O que de fato é viver igreja intensamente? O primeiro, eu não sou igreja sozinho, nós somos igreja todos juntos. Quem crê nisso, diga amém. É estar juntos, é pertencer, é ser
parte de uma assembleia de pessoas. E o Senhor nos convida a viver igreja. E meu irmão, cá entre nós, viver igreja é um baita de um desafio, sim ou não? Sim. Meus irmãos, desde que eu me conheço por gente, eu estou na igreja. Nasci na igreja, enfim, não, nasci no hospital, né? Mas, vocês entenderam. Eu sempre estive na igreja. Meus pais são pastores da Quadrangular. Meu pai tem 30 anos de ministério pastoral. Pastor Valdecílio e pastora Márcia. Pessoas especiais demais, maravilhosos. E graças a Deus eu sempre estive na igreja, permaneci, nunca me desviei. E eu tenho uma história longa dentro da igreja. Eu vi muita coisa acontecer, até pelo fato dos meus pais serem pastores. Então eu vi muita coisa acontecer. E viver igreja, meu irmão, é um desafio enorme. Mas tem algo que eu também digo a vocês: viver igreja, e quando eu falo de viver igreja, não é somente ir a um lugar que se reúne, mas é pertencer a uma comunidade, é ter irmãos que você pode contar. Quantos estão entendendo aqui? Diga amém. Que na verdade, além de ser um desafio, irmão, viver igreja é um baita de um privilégio. É um presente de Deus você ter pessoas que você pode contar. É um presente de Deus você viver a graça da unidade, de comunidade, de poder ser envolto em cooperação. O Novo Testamento, quando nós lemos, tem 89 mandamentos recíprocos. O que seriam mandamentos recíprocos? São mandamentos que Deus pede algo mútuo. Então ele diz: amai uns aos outros, chorai uns com os outros, perdoai uns aos outros. Nós vemos mandamentos mútuos. Então a Bíblia está dizendo que para obedecer é necessário viver o quê? Unidade. Para obedecer é necessário viver o quê? Cooperação. Para obedecer é necessário viver igreja. E apóstolo Paulo entendia isto. E por isso, apóstolo Paulo, que é um dos maiores doutrinadores, um dos maiores teólogos a partir do Evangelho, o maior escritor do Novo Testamento, ele não se isola, ele vive um ambiente de unidade, ele vive um ambiente onde tem pessoas que ele pode contar, ele vive um ambiente, até mesmo quando ele está preso, tem pessoas que ele pode escrever carta e saudar essas pessoas. Ele vive um ambiente de unidade, aonde ele conta com os outros, assim como os outros também podem contar com ele. E Cristo nos chama para que nós sejamos cooperadores de sua obra, para que nós possamos viver a unidade. E para servir, para viver unidade, para ser um cooperador, eu não estou falando necessariamente de ter um cargo de liderança na igreja. O que se define é entender como parte de um corpo, entender que você pertence a algo maior que você. Eu e você, quando estamos juntos, nós somos o corpo de Cristo. A igreja é o corpo místico de Cristo, para glorificar a Deus e cooperar com a sua obra. A minha pergunta para você essa noite é: você tem sido cooperador da obra de Cristo? Você tem cooperado com o avanço da obra de Cristo? Seja com o seu dom, seja com a sua oração, seja com a sua oferta, seja com a sua presença nos cultos, impactos evangelísticos, semear é como se fosse uma célula, seja com a sua presença no semear, você tem cooperado, seja com o seu consolo, seja com encorajamento. Porque o interessante, irmãos, assim como nós lemos vários nomes, que eu até disse que são nomes diferentes, estranhos, mas vamos dizer aqui, pessoas anônimas, que nós não estamos acostumados a ouvir as pessoas pregarem sobre eles, são cooperadores invisíveis. Mas sabe o que é interessante, meu irmão? Deus usa cooperadores invisíveis. Eu lembro de ocasiões que o que me encorajou foi um abraço de um irmão, ninguém nem sabe. Eu lembro de ocasiões que me encorajou, meu irmão, em um momento difícil da minha vida, foi uma mensagem: Nath, aonde você está? Eu estou aí para te dar um abraço. Ninguém nem sabe. Estava com a minha esposa. Pessoas que cooperam com a obra de Cristo. Isso vai além de estrutura. Vocês estão entendendo, irmãos? O abraço dessa pessoa, o abraço dessa família cooperou com a obra de Cristo. E a partir do versículo 7, o apóstolo Paulo deixa algumas
saudações a algum desses cooperadores. E Paulo nos deixa algo muito especial aqui, porque ele nos ensina a saudar as pessoas, ele nos ensina a cumprimentar uns aos outros, ele não se fecha em si mesmo, mas ele nos ensina a cumprimentar os irmãos. E eu quero te dar a graça neste momento, assim como o apóstolo Paulo sauda as pessoas que estão com ele na trajetória, eu quero convidar, te dar aí 30 segundos para você sair no seu lugar, andar nesse salão da igreja e cumprimentar as pessoas que estão aqui. Você pode fazer isso? Você pode saudar essa pessoa, você pode cumprimentar ela? Porque esse irmão, ele é cooperador da obra. Talvez você não saiba, mas a oração desse irmão te sustentou. Talvez você não saiba, mas a generosidade desse irmão que sustentou essa igreja, essa obra. E isso é muito especial, irmãos. Olha aí que maravilhoso. Saudar os irmãos, cumprimentar. Paz, meu querido. Prazer, viu? Deus te abençoe. Olha aqui, e olha, parece algo tão simples, mas nós vemos quanto isso é genuíno. Eu disse a vocês aqui, olha, eu vou te dar 30 segundos, e olha como essa movimentação despertou nas pessoas vários sorrisos, foi ou não foi, irmãos? Algo tão simples, mas tão essencial que o apóstolo Paulo nos ensina. Não se feche em si mesmo, cumprimente as pessoas, se faça conhecido, se abra para viver o ambiente de unidade. Talvez tem gente aqui que chegou e ficou quietinho no seu canto, e de repente neste momento o espírito até mudou, por um simples ato de cumprimentar. Olha que algo especial. Na igreja, ainda que haja pessoas em evidências, meu irmão, a igreja é um esforço de todos nós, que cooperamos com a obra de Cristo. E eu quero deixar esse desafio com você. Chega na igreja, chega no semiar, chega na sala de oração, chega na tua casa, os seus vizinhos, chega no teu trabalho, cumprimente as pessoas. Paulo está nos ensinando o valor disso, cumprimente as pessoas. Ele nos ensina também a importância, sabe do quê? De saber o nome das pessoas. Você viu que especial? Ele sauda e fala o nome das pessoas. Nós devemos nos esforçar, irmãos, para saber o nome das pessoas. Você já cumprimentou os irmãos, amém? Mas você perguntou o nome? Eu vou te dar a chance de você perguntar o nome, pode ser? Então pergunta o nome desse irmão aí, que você cumprimentou. Sai do seu lugar, fala qual é o teu nome, muito prazer, se apresente a ele. Olha que especial, se fazer conhecido. Você já imaginou? Eu acabei de ver, irmãos, quando os irmãos estavam se cumprimentando e perguntando os nomes, o Maércio teve que falar 3 vezes o nome dele, porque não é um nome comum. Qual que é seu nome? Maércio. Hã? Maércio. Mas é especial conhecer as pessoas e também se fazer conhecido. Eu me lembro, irmão, de algo assim muito especial. Essa semana, que dia que as crianças foram lá, irmão, amor? Quarta-feira? As crianças lá da UAS estiveram em casa, que frequentam o serviço de convivência, o lar de acolhimento, né? E a Natália marcou um dia para levar eles em casa, para ter um dia diferente. Lá em casa tem uma piscina e eles ficaram curtindo lá. E quando eu fui professor, tem uma aluna que está lá, que ela ficou, acho que 2 semanas antes de eu sair. E na hora que eu a vi, eu peguei e falei o nome dela. Como é que você está? Tudo bem? Aí ela, Sor, você lembra meu nome? Algo tão simples, mas foi crucial para ela. Porque são adolescentes, crianças que têm história, que tiveram direitos violados. E o simples fato de eu lembrar o nome dela, aquilo foi histórico. E nós, como igreja, precisamos entender que isso é importante. Paulo nos ensina, igreja é ser conhecido, se fazer conhecido. Sabe por quê? Ele está nos dizendo que isso é pessoal. Igreja não é franquia, irmão. Igreja é tato. Igreja é amor. Não é mecânico, é igreja, irmão.
é corpo, é morada. Estou sabendo, hein? É igreja. Não é, sabe, mas é um lugar onde são irmãos, pessoas que sabem o nome um dos outros, pessoas que têm história, pessoas que tinham passado, têm um presente e agora têm um futuro com Cristo. Igreja é algo simples. Irmãos, eu sou super a favor da extrema excelência para aquilo que nós fazemos ao Senhor. Eu fico muito feliz de ver o crescimento, mas além disso, meu irmão, será que é igreja? Porque a igreja é isso que Paulo está nos ensinando. Por isso nós precisamos nos esforçar para viver plenamente a igreja, participar da comunhão da igreja. Amém, irmãos? Amém. Então, introduzidos dentro daquilo que o apóstolo Paulo está falando, eu quero orar com você, quero pedir para que você feche seus olhos, curve sua cabeça, vamos falar com o Senhor. Pai, essa é a sua palavra. Nos ensina, ó Pai, nós precisamos de Ti, e sem Ti, Senhor, nada somos, sem Ti, ó Pai, nada podemos fazer. Nos ajuda a cooperar com Tua obra, nos ajuda a viver igreja plenamente. Espírito Santo, fale conosco, mude, ó Pai, nossa forma de pensar, nossa forma de agir, nos dê, Senhor, discernimento para que nós possamos viver e entender a responsabilidade e o privilégio que é viver a unidade e cooperar com a obra de Cristo. Em nome de Jesus, Senhor, fale conosco, não aquilo que nós queremos, mas o que precisamos ouvir. Amém. Amém. E agora, dentro daquilo que lemos, se você puder colocar o versículo 7 aqui para mim, querido, na reprodução aqui, se puder colocar o versículo 7, porque fica mais fácil aqui. Então, introduzidos dentro do que está acontecendo, a primeira pessoa que apóstolo Paulo vai saudar é Tíquico. E o interessante é que ele dá algumas características para Tíquico, o próximo nome dos seus filhos. Ele chama ele de servo fiel, irmão amado, servo fiel. Apóstolo Paulo está delegando a ele a responsabilidade de levar as cartas que ele está escrevendo em Colossos. Então, essa carta é para exortar a igreja, para animar a igreja, para encorajar a igreja. E esta pessoa aqui que ele está saudando, ele chama ele de servo fiel e nos ensina algo muito precioso. Porque além de tudo, meu irmão, nós precisamos ser servos. Cristo nos chamou para sermos servos uns dos outros. Jesus, ele ensina aos discípulos lavando os pés, como aquele que diz assim: olha, eu que sou Deus, lavei os pés de vocês, logo vocês devem lavar os pés uns dos outros. É bom ser servido, né, irmão? É bom demais. Mas a sua maturidade será limitada se você não romper e passar a servir. Entregar ao Senhor aquilo que Ele já confiou a você, para a glória dEle. E o apóstolo Paulo menciona, além de dizer que Tíquico ele era servo, ele diz que ele era irmão amado. Tíquico ele era amável. Gente, não dá para ser servo rancoroso. Servos são amáveis. Fala para o irmão que está ao seu lado, fala assim: seja amável, meu irmão. E qual é a qualidade de alguém que é amável? É alguém que facilita o amor. Alguém que você chega e não tem como não gostar daquela pessoa. Facilita o amor. Sabe? É como o Felipe, eu olho, é um cara amável. Ele facilita, não tem como amar esse cara, gente. É ou não é, Cristian? É demais, gente. E essa é uma qualidade que nós, quanto a servo, nós precisamos ter. A verdade é que a palavra nos diz que nós devemos amar a todos, amém? Mas cá entre nós, tem gente que atrapalha muito a gente amar. É verdade ou não, irmão? Mas nós temos que amar ele também. Mas que você não seja essa pessoa que atrapalha, mas que você seja aquela pessoa que ajuda a gente a amar. Qual é a postura? Qual é a atitude do amável? Ele facilita o amor. Meu irmão, seja amável.
Tíquico é chamado de servo fiel, ministro fiel. O que foi delegado a ele, ele cumpria. Ele não era vaidoso, ele era servo. Ele entendia a sua parte de contribuição do reino. Ele era servo. Ele entendia que ele era membro do corpo. Eu acho tão interessante quando eu falo sobre isso, irmãos. Porque nós, quanto igreja, membros de um só corpo, o cabeça deste corpo é Cristo, amém? E eu me lembro muito de uma reportagem. Eu gosto muito de futebol. E eu lembro de uma reportagem do Ronaldo, fenômeno. Jogou no Corinthians. Melhor clube do mundo, inclusive. E ali... Ronaldo, como que você fala um negócio desse? E no momento que ele estava ali, foi logo quando o Corinthians foi eliminado numa pré-Libertadores e tal, aí a torcida, aquela loucura, e ele decidiu parar de jogar. E aí na entrevista ali, ele está falando que não vai jogar mais, ele fala uma frase que eu entendo essa analogia e talvez cai muito para nós hoje. Ele diz assim: olha, eu não consigo mais, eu vou parar, porque aquilo que a cabeça pensa, o corpo não obedece mais. Ele diz exatamente isso. Olha, o que minha cabeça pensa, o meu corpo já não obedece mais. Irmãos, é óbvio que ele estava ali dando uma reportagem, estava numa entrevista. Mas ali, naquele momento, Deus falou de uma forma muito clara comigo, porque Cristo, sendo o cabeça da igreja, Ele tem nos ordenado, Ele tem nos designado, e nós, quanto corpo, estamos apáticos. Aquilo que o cabeça tem mandado, por muitas vezes, nós não temos obedecido. Irmãos, se foi nos confiado o papel de ministrar a palavra, que façamos isso com zelo. Se for nos confiado um papel de liderar qualquer ministério, que façamos isso com amor, com temor. Se for nos dado o papel de cuidar das crianças, que façamos isso com zelo. Que sejamos fiéis. Quantos estão entendendo? Diga amém. A igreja não é um lugar para estrelas, irmãos, e sim para sermos servos, para que nós possamos lavar os pés uns dos outros, fazer o que for necessário para cooperar com a obra de Cristo. Outra qualidade de Tíquico, ele era encorajador. Nós, quanto cooperadores da obra do Senhor, nós precisamos ser encorajadores. Pessoas que animam, pessoas que trazem expectativas, esperanças. Que nós sejamos servos. Amém, irmãos? Na continuidade do versículo, ele vai saudar mais outra pessoa interessante. Pode passar, por favor. E é Onésimo. Ele vai falar sobre, acho que no versículo 9. Isso, Onésimo. Quem é Onésimo? Quando nós lemos a carta de apóstolo Paulo a Filemão, nós vemos que Onésimo, ele fugiu. Ele era servo de Filemão. Ele, dentro de uma rebelião, ele fugiu. Paulo encontrou com Onésimo na cadeia em Roma. Paulo pregou para Onésimo. Onésimo se converteu. Aí Paulo escreve para Filemão e diz assim: olha, receba Onésimo, que outra hora era seu servo, que roubou você, que fez uma rebelião, que foi embora, que fugiu. Agora você vai receber ele de volta, e não mais como servo, mas como irmão na fé. Gente, olha que coisa. Onésimo, diante disso, ele era propriedade de Filemão. Ele estava solto e viajando. E ele teve o quê? Um passado complicado. E o apóstolo Paulo está dizendo assim: olha, Filemão, ele se converteu. Aquilo que aconteceu lá atrás, olha, a palavra do Senhor já vai nos deixar muito claro. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram. Deu uma nova oportunidade para Onésimo. Sabe o que isso diz a nós, meu irmão? Na igreja, todos nós temos passado. Meu pai costuma dizer que igreja é curva de rio. Por que ele diz que é curva de rio? Ele falou assim: Nath, porque a igreja é o lugar aonde tudo que não presta para. A igreja é o lugar aonde lá você vai encontrar ex-mentiroso, ex-falcatrua, palmeirense, misericórdia. Meu irmão, a igreja é lugar de gente que tem passado. E nós precisamos aprender a lidar com o passado das pessoas que foram transformadas pelo Evangelho. Quantos aqui acreditam que foram transformados pelo Evangelho? Diga amém. Se o Evangelho transformou você, meu irmão, se o Evangelho me transformou,
O Senhor acreditou em mim. Que quando eu falei que eu era pastor, a moça falou que eu nem tinha cara de pastor. O Evangelho pode transformar e mudar qualquer pessoa. O problema, meu irmão, é que quando nós somos transformados por esse Evangelho, nós começamos a olhar com uma forma vaidosa, preconceituosa, não consideramos quem éramos e acabamos com a obra que Deus está fazendo na vida de alguns irmãos. Quantos estão entendendo o que eu digo? Diga amém. Onésimo, ele era ladrão e Jesus alcançou. Existe uma história antes, mas vai existir uma história depois. E nós precisamos aprender a lidar com irmãos que tiveram histórias antes de Cristo e agora têm uma nova vida e a partir de Cristo podem ter uma nova história. Nós precisamos acreditar na restauração das pessoas. Nós precisamos acreditar que Deus transforma histórias. Assim como Ele transformou a sua, meu irmão, Ele continua transformando histórias. E aí ele continua saudando mais algumas pessoas e ele fala aqui sobre Aristarco. Quem que é Aristarco? Ele era companheiro de Paulo. Quando nós lemos Atos, nós vemos que Aristarco esteve com Paulo nas tribulações. Ele foi citado no naufrágio, ele foi citado no tumulto em Éfeso. O que eu quero dizer com isso? Se nós queremos cooperar, meu irmão, nós precisamos aprender a estar juntos no dia da tribulação. No dia onde a moral é questionada. Nos dias difíceis. Você já imaginou, irmão, os desafios que o apóstolo Paulo teve? Ele foi perseguido, ele foi preso, outra hora ele foi chamado de tagarela, foi caluniado por muita gente, mas Aristarco esteve com ele nos dias difíceis, nos dias de tribulação. Meu irmão, nós precisamos aprender a estar juntos nos dias de tribulações. Bate na mão do seu irmão aí e fala assim: eu estou contigo, meu irmão. Fala para ele aí. Igreja que é igreja, corpo que é corpo, compreende que as tribulações são oportunidade para nós ressaltarmos o nosso amor e servirmos uns aos outros. Essa é a graça. E ainda no verso 10, nós vemos ele saudando alguém chamado Marcos. Quem é Marcos? Marcos, ele abrigou a igreja primitiva em Jerusalém. Marcos foi cooperador de Paulo. Marcos é primo de Barnabé. E olha que interessante, meu irmão. Marcos e Paulo tiveram uma treta. E nessa briga que eles tiveram, sabe o que o apóstolo Paulo falou para Marcos? Sai daqui. Você acabou para mim. Eu te expulso. Eles brigaram, irmão. Sabe o que eu entendo isso? Que na nossa vivência de unidade e comunidade, infelizmente nós teremos por momentos divergências de ideia. E precisamos saber lidar com isso. Sabe por quê? O apóstolo Paulo agora está reconhecendo que Marcos é importante. E sabe o que ele diz então? Gente, receba Marcos. Porque Marcos, ele tirou minha paciência? Tirou, mas agora ele mudou. O tempo passou, ele é importante. Receba o Marcos. Irmão, é tão interessante que eu começo a ler, e eu vi diversas vezes isso. Marcos, ele é como aquele jovem inconstante, que sexta ele quer pregar, sábado ele quer ir na balada, e domingo ele quer evangelizar. É como aquele cara inconstante, que ele tira o apóstolo Paulo do sério, mas nós precisamos acreditar que Deus pode transformar as vidas das pessoas, continuar acreditando, ter longanimidade com aqueles que são fracos na fé. Marcos errou, mas ele recebeu uma nova chance. Nós precisamos dar uma chance para os Marcos, irmãos. Sabe o que eu acho interessante? Que uma vez, um certo momento da minha vida, eu falei para a Natália assim: eu não falo mais nada para essa pessoa. Não dá, já morou comigo, já comeu aqui na minha mesa, já ensinei, e agora não dá, eu não falo mais nada. E eu lembro quando ela falou assim: mas amor, se nós que somos a igreja, se nós que somos a referência dele, não tem referência nenhuma. Se nós desistirmos dele, quem é que vai acreditar? Nós precisamos ter paciência com quem é fraco na fé. Eu falei assim: amor, é verdade, você tem razão. Então eu continuei insistindo. Sabe o que aconteceu? Esse irmão caiu de novo. Aleluia!
Porque, irmãos, nós temos que entender que enquanto nós estamos exercendo aquilo que Deus nos entregou, Deus também está trabalhando em nós. Nós estamos produzindo frutos de longanimidade, produzindo frutos de amor, produzindo paciência. Dê chance aos Marcos. Nós precisamos dar chance para os Marcos, irmãos. Aqueles que são fracos na fé, aqueles que são inconstantes. Nós precisamos ajudar eles. Fala para o irmão que está ao teu lado, fala, dá uma nova chance para o Marcos. O versículo 11, ele vai saudar alguém chamado Jesus. Olha o nome dele, Jesus chamado Justo. Quem que é esse Jesus? Não é Jesus o Messias, amém, irmãos? Mas Jesus chamado Justo, ele tinha esse nome. Jesus chamado Justo, ele era uma fonte de ânimo. Paulo estava desanimado, então ele olhava Justo e ele se animava. Irmãos, queira ser uma fonte de ânimo para seus irmãos, queira ser uma fonte de ânimo para os seus líderes, para os seus pastores. Sabe quando você chega na igreja, e tem alguns irmãos que quando eu chego na igreja, eu vejo aquele irmão, aquele é um bálsamo. Fala, poxa vida, que bom que esse irmão está aqui. Seja este irmão. Quando você lembrar de um irmão que não veio hoje, um irmão que não veio na sala de oração, que não veio no semear, mande uma mensagem para esse irmão. Deixa Deus usar a sua vida para animar quem está desanimado. Indo já para os finais, ele cita alguém chamado Epáfras. Quem que é Epáfras? Epáfras, ele era intercessor. Ele orava pelos seus irmãos. Existem irmãos na igreja que foram chamados para serem intercessores. Meu irmão, desenvolva seu ministério. Eu quero encorajar aqui irmãos que Deus chamou para orar e chorar pela igreja. Desenvolva esse ministério. Epáfras tinha esse papel de orar pelo corpo. Ele era um colaborador. A igreja de Cristo avançou e hoje nós estamos aqui porque alguém chamado Epáfras, que nós nem sabemos quem é, orava pela igreja. Orava pela continuidade da obra, chorava pela igreja, e hoje nós estamos aqui louvando, adorando e exaltando ao Senhor, por causa de alguém anônimo, invisível, Epáfras. Irmãos, talvez ninguém está te vendo orando pelas madrugadas, chegando mais cedo, orando, e ali representando cada cadeira, cada irmão, mas Deus te vê. Você é essencial para o corpo de Cristo. Versículo 14, ele vai saudar alguém chamado Lucas. Quem é Lucas? Lucas é escritor do Evangelho de Lucas e também de Atos. Lucas, ele era médico como profissional, cuidava de Paulo, ajudava Paulo. O que isso nos ensina? As habilidades que o Senhor tem nos dado, a profissão que o Senhor tem nos dado, as conexões que o Senhor tem nos dado, podem cooperar com a obra de Cristo. Use suas habilidades para cooperar com a obra de Cristo. Eu vejo muito aqui falei muito do Maércio, mas vou falar de novo. O Maércio, ele tem uma habilidade tremenda de se relacionar. É um cara que é muito fácil de se relacionar. Como eu disse, ele é amável, é um cara que você gosta dele de graça. E ele usa essa habilidade para cooperar com o reino de Deus. Aonde ele para, se ele sabe de alguém que é membro de alguma empresa, ou alguém que tem, ele já conecta, já quer levar para conhecer o abrigo, e já, irmãos, é maravilhoso. Eu falo, meu, que cara de pau que você é, Maércio. Mas ele entendeu que Deus deu isso a ele para cooperar com o reino de Deus. Quantos estão entendendo? Diga amém. E assim nós precisamos ser, meu irmão. Eu não sei aquilo que o Senhor colocou nas tuas mãos, mas é para cooperar com o avanço do reino de Deus. Olha que interessante, ele sauda alguém chamado Demas, e ele diz assim, ó: Demas me abandonou. Posso te dar uma triste notícia, meu irmão? Muitos irmãos vão nos abandonar ao longo do percurso. Irmãos que nós amamos, irmãos que nós servimos, mas também vão nos abandonar. Jesus enfrentou isso, meu irmão. Quem somos nós? Essa é uma verdade bíblica. Muitos irão nos abandonar ao longo da jornada, mas que você não seja esse, meu irmão, que você não desanime, mas que você persevere, que possamos chegar até o fim da maratona, aleluia. O versículo 5, ele vai saudar alguém chamado Ninfa. Ninfa, ela era hospitaleira, ela abria a tua casa para receber pessoas. Irmão, posso te dizer algo que é extremamente espiritual: abra sua casa para receber irmãos, abra sua casa para ouvir pessoas, abra sua casa para orar por pessoas. Isso é poderoso, receber pessoas, cultivar laços de afeto. Existe gente que foi reavivada na fé, que sentou na minha mesa ali, e nós oramos juntos, e nós ouvimos histórias.
Eu estou aqui com a minha esposa e quantos casamentos não foram restaurados na mesa de nossa casa, não foi, amor? Ninfa nos ensina isso, celebre a comunhão, meu irmão, não deixe que seja artificial, mas abra a tua casa. E o versículo 17, Paulo está usando as suas últimas palavras. Paulo está usando as suas últimas palavras para saudar alguém que está desanimado. Arquipo, ele diz assim: procurem cumprir o ministério que você recebeu do Senhor. Ele está dizendo: Arquipo, não desanime. Paulo também, ele era encorajador. Irmãos, quantas coisas acontecem conosco, e eu falo por mim com propriedade de causa, e nós nos sentimos extremamente desanimados. De certa forma, às vezes a gente se sente como Pedro, que está caminhando sobre as águas, olhando fitamente a Cristo, ao propósito, mas no meio do percurso, existiam os ventos, existe o próprio mar, e a tempestade, nós desviamos o olhar por causa dos problemas que acontecem no percurso, e isso faz com que, de certa forma, nós desanimamos. Quanto de nós desanimamos no meio do caminho? E o apóstolo Paulo aqui está sendo uma ferramenta para encorajar Arquipo. Procure cumprir o ministério que você recebeu do Senhor. Irmãos, assim como o apóstolo Paulo já escreveu aqui, eu só estou lembrando a você: procure cumprir o ministério que você recebeu do Senhor. Não desanime, porque no meio do percurso, infelizmente, nós vamos ser tentados a olhar para os ventos, nós vamos ser tentados a olhar para o barco, vamos ser tentados a olhar a tempestade. Não perca os olhos de Jesus, meu irmão. Vão acontecer muitas coisas, mas não perca o propósito. Não desanime. O interessante, irmãos, que aqui Paulo está encorajando, e outra hora no começo aqui ele falou de alguém que era encorajador quando ele fala de Tíquico. Sabe por quê? Porque viver igreja é mutualidade. Nós damos as mãos e recebemos as mãos. Isso é ser cristão. Ser cristão é viver uns com os outros até que Cristo venha. E Paulo então encerra sua carta, dizendo assim: olha, eu escrevo a vocês de próprio punho, como quem está dizendo assim: eu escrevo para demonstrar o quanto eu os amo, não esqueçam de mim, das algemas. Irmãos, eu amo a igreja de Cristo, e é um amor que não vem de mim, é um amor que vem de Cristo. Glória a Deus pela igreja família aqui em Bauru, aleluia. Glória a Deus por isso, meu irmão. Que você possa viver igreja intensamente. Que você possa, assim como cada pessoa que nós fomos destacando aqui e aprendendo um pouco, que você possa exercer isso. Que você possa ser amável, que você possa ser servo, que você possa ser encorajador, que você possa ser uma fonte de ânimo, intercessor. E algumas aplicações importantes, já estou encerrando. Se você quiser cantar um louvor aqui no final, Fê, fica à vontade. Fica à vontade, tá? E eu vou encerrar com essas aplicações. Se envolva mais com as pessoas. Se envolva mais com a igreja. Se conecte com as pessoas de verdade. E uma outra aplicação: nunca perca de vista o quanto é lindo viver igreja. Olha para o seu lado aí, irmão. Olha para trás, olha quanta gente linda, olha quanta gente preciosa. Meu irmão, aqui tem corintiano, palmeirense, santista, São Paulino. É só a igreja que pode fazer isso. Gente que pensa diferente, mas está unida por causa do propósito. Igreja não é obrigação. Viver comunidade, unidade não é obrigação, é um privilégio conquistado por Cristo. Ele comprou para si gente de toda língua, povo e nação. Quero convidar você a se colocar em pé. Se você puder dar as mãos, eu quero orar por você, encerrando essa mensagem. Assim como nós somos ministrados, uma mensagem simples, direta, objetiva a respeito de viver intensamente igreja. Você de mão dadas com esse irmão, como a representação da unidade da igreja.
nós vamos orar um pelos outros agora. Nós vamos agradecer a Deus pela vida desse irmão que está do teu lado. Nós vamos agradecer a Deus por ter pessoas no qual a gente pode contar. Pessoas no qual nós podemos cooperar juntos para a obra do Senhor. Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra revelada aqui essa noite. Agradecer, Senhor, pelo teu infinito amor, Pai, pelo teu escandaloso amor, Deus. Obrigado, Senhor, por o Senhor nos alcançar e hoje, aqui, Senhor, reunidos, ó Pai, na representação mais clara da igreja. Nos ajude, ó Pai, a viver unidade. Nos ajude, ó Pai, a conhecer e nos fazer conhecido. Nos ajude, ó Pai, a viver, Deus, de forma intensa e de forma, ó Pai, verdadeira a igreja. Assim como o Tíquico, ó Pai, que foi saudado aqui pelo nosso irmão, apóstolo Paulo, ó Pai, que nós possamos ser servos fiéis, que nós possamos, ó Pai, ser amáveis, que nós possamos, ó Pai, lavar os pés uns dos outros. Pai, assim como Aristarco, Senhor, que foi acompanhante do apóstolo Paulo nos dias de tribulações, que, ó Pai, este irmão que está do nosso lado, assim quando ele passar por momentos difíceis, que nós possamos estar juntos, que nós possamos chorar com os que choram, que nós possamos se alegrar com aqueles que se alegram, Senhor. Deus, nos dê, ó Pai, sabedoria, discernimento, para, ó Pai, entender a obra que o Senhor está fazendo nas pessoas, porque aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Assim como o apóstolo Paulo pede para Filemão receber Onésimo, que outra hora falhou com o próprio Filemão, Deus, mas diz, olha, receba ele, perdoa, receba como teu amigo. Nos ajuda a ter este coração, nos ajuda, ó Pai, a olhar aos irmãos, olhar à igreja, e, ó Pai, vivemos de forma clara, intensa e genuína, ó Pai. Assim, ó Pai, como Marcos, que é alguém inconstante, precisa de pessoas estarem perto, precisa de discipulado, que nós possamos ter este coração, ó Pai, para ensinar, para caminhar, que nós possamos ser essa referência. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nos ajuda a viver de forma intensa e verdadeira, ó Pai, a Tua igreja. Deus, nos dê sabedoria, nos dê discernimento, nos ajude, ó Pai, a ser uma fonte de ânimo, nos ajude, ó Pai, a ser intercessores, a orarmos pela Tua igreja, ó Pai, nos ajuda a entender que por vezes pessoas vão nos deixar, ó Pai, nos dê a graça, Senhor, de ver dentro dos nossos lares, da nossa casa, pessoas serem restauradas, ó Pai. Pai, essa é a oração. Abençoa, Senhor, a igreja família, abençoa, Senhor, a igreja de Cristo, abençoa, Senhor, as comunidades, ó Pai, aonde houver unidade, que proclame o Teu reino, ó Pai, que aponte ao propósito de Cristo, que o Senhor, ó Pai, de certa forma, nunca, ó Pai, as pessoas possam perder o Senhor do centro. Em nome de Jesus, ó Pai, essa é a minha oração. Obrigado, ó Pai, por poder viver igreja. Em nome de Jesus. Amém.